Olá, dou-lhes as boas-vindas. Estamos começando. Minha esposa, Ana, sempre teve uma energia que parecia transformar qualquer ambiente. Ela era inteligente, ambiciosa e determinada. Sabia exatamente o que queria. Nosso casamento já durava alguns anos e eu tinha plena convicção de que a conhecia melhor do que qualquer pessoa. Mas, ao olhar para trás, percebo quão enganado eu estava. Na época, eu não tinha ideia do que estava por vir. Nossa rotina era estável. Ana trabalhava em um escritório na cidade, enquanto eu trabalhava em casa como desenvolvedor de software. A flexibilidade do meu emprego me permitia ficar mais tempo em casa, enquanto ela se dedicava à sua carreira profissional, com todo o agito e as interações sociais que isso trazia. Eu preferia a tranquilidade, o silêncio e a previsibilidade do lar. Ela, por outro lado, prosperava em meio à agitação do escritório. Essas diferenças me faziam acreditar que éramos complementares, como duas metades que juntas formavam algo ainda melhor. Eu sempre fui um homem de princípios sólidos, acreditando na importância da disciplina, lealdade de manter as coisas em ordem. Para mim, o casamento era uma parceria baseada em confiança absoluta e objetivos comuns. Não sou de dramas, nunca gostei de surpresas e sempre procurei fazer as coisas da maneira certa. Em Ana, sempre acreditei que ela era a única pessoa que jamais me trairia. E talvez tenha sido essa confiança cega que me impediu de ver o que estava bem diante dos meus olhos. Ana, ao contrário, era uma pessoa muito mais aberta e sociável. Ela se conectava com as pessoas com facilidade, sempre tinha uma nova ideia, um novo projeto, e essa sua energia extrovertida parecia equilibrar minha natureza mais reservada. Ela me desafiava a sair da minha zona de conforto, e eu acreditava que isso só fortalecia a nossa relação. No entanto, tudo começou a mudar, e eu não percebi. Não vi os sinais. Como poderia? Eu confiava nela de uma forma tão profunda que jamais cogitei a possibilidade de que aquela confiança pudesse ser quebrada. Mas havia algo no nosso relacionamento que acabou moldando o que estava por vir. Legal, né? Mas antes de continuar, se inscreva no canal, isso ajuda o YouTube a entregar nosso conteúdo para mais pessoas. Deixe seus comentários e veja a descrição. Continua agora. Tudo começou de forma sutil, quase imperceptível. Como uma sombra que vai tomando forma, mas que, inicialmente, você prefere ignorar. Ana começou a chegar em casa um pouco mais tarde a cada noite, e sua desculpa era sempre a mesma: o trabalho. Ela estava envolvida em um projeto importante no escritório, algo que, nas palavras dela, poderia definir sua carreira. Isso parecia genuíno, e quem era eu para questionar sua dedicação? Mas, como dizem, o diabo mora nos detalhes. E essas pequenas mudanças que, no início, pareciam insignificantes, começaram a crescer e se transformar em algo muito maior. Ana, minha esposa, estava sempre ocupada com o trabalho. Suas noites de horas extras se tornaram mais frequentes, e logo percebi que esse comportamento não era isolado. Mas, no começo, aceitei tudo como parte da vida, como algo que era necessário para alcançar o sucesso que ela tanto buscava. Ela dizia que estava envolvida em um projeto importante que exigia sua total dedicação. Era o ápice da sua carreira, e eu, como marido compreensivo, não iria impedi-la de dar o seu melhor. Mas então, as noites de trabalho se tornaram constantes, e minha intuição começou a despertar, como um alarme silencioso que eu me recusava a ouvir. Trabalhando de casa como desenvolvedor de software, eu tinha uma rotina previsível e podia observar as mudanças no comportamento dela. Mas sempre encontrei justificativas racionais para cada uma delas. Ana sempre foi ambiciosa, e esse novo projeto parecia ser exatamente o tipo de oportunidade que ela esperava há anos. Era o momento dela, e eu, como marido, estava lá para apoiá-la. Eu sabia o quanto o trabalho significava para ela, então tentei não incomodá-la com desconfianças tolas. No entanto, à medida que as noites se prolongavam e o tempo que passávamos juntos diminuía, comecei a perceber pequenos sinais. Ela chegava em casa exausta, mas não cansada apenas do trabalho. Havia algo mais. Havia uma inquietação que eu não conseguia identificar na época, mas que agora vejo claramente como uma mudança de comportamento. Mesmo assim, eu ignorava, porque a ideia de questionar nossa relação parecia absurda. Eu confiava nela e, na minha mente, essa confiança era inabalável. Então, veio aquela noite, a noite que mudou tudo. Ana chegou em casa muito mais tarde do que o habitual, completamente embriagada. Mal conseguia ficar de pé, e eu nunca a tinha visto daquele jeito. Isso foi um choque.
Ela nunca foi de beber, e, quando bebia, era de maneira extremamente controlada, apenas em ocasiões especiais e sempre em ambientes íntimos. Ver minha esposa tropeçando pela porta, sem bolsa, sem clareza nos olhos e com um cheiro forte de álcool, foi o primeiro sinal claro de que algo estava muito, muito errado. Eu a ajudei a subir para a cama naquela noite, sem fazer perguntas imediatas, enquanto a observava dormir. No entanto, meu pensamento começou a acelerar. Por que ela estava assim? Com quem ela estava? Por que ela se sentiu tão confortável para beber a ponto de voltar para casa nesse estado? Perguntas rodavam na minha mente e, pela primeira vez, eu me permiti questionar a narrativa que ela vinha contando sobre o trabalho. Algo estava errado. Meu cérebro tentava justificar o que havia acontecido, mas meu coração sabia que havia algo mais por trás daquela história. Mas eu mantive minhas suspeitas guardadas. Eu precisava de mais evidências. A desconfiança, algo que eu tinha reprimido por tanto tempo, começou a tomar forma naquela noite. Na manhã seguinte, eu não falei nada diretamente. Decidi observar. Mas a verdade era que, mesmo que quisesse evitar, a dúvida já estava plantada e crescia a cada momento. Nos dias seguintes, continuei a observar seu comportamento com mais atenção. A rotina dela parecia normal à primeira vista, mas tudo estava diferente para mim. Eu comecei a desconfiar de cada detalhe, a me questionar sobre os momentos em que ela passava fora. As semanas seguintes foram uma mistura de cautela e observação. Quando você percebe que algo está fora do lugar, não dá para ignorar. Eu percebia mais e mais sinais de que havia uma vida paralela acontecendo diante dos meus olhos. Foi um sábado que, sem querer, encontrei o que eu nunca quis ver. Enquanto fazia uma limpeza no carro dela, acabei vasculhando o porta-luvas. No meio de papéis, recibos e moedas, senti algo estranho. Era um pacote de preservativos. Um pacote aberto, faltando algumas unidades. O pacote era a prova que faltava, mas o que descobri logo em seguida foi ainda pior. Um preservativo usado, escondido no fundo do porta-luvas. Era impossível ignorar a gravidade daquilo. Eu sabia o que significava. Ela estava me traindo. Aquilo me atingiu como um soco no estômago. Nós não usávamos preservativos há anos, porque, com minha infertilidade, simplesmente não era necessário. Não havia nenhuma razão para aquilo estar ali. Tudo fez sentido instantaneamente. Todas aquelas noites em que ela chegava tarde, o projeto importante que tomava tanto do seu tempo, as desculpas, tudo era mentira. A raiva cresceu dentro de mim. Uma raiva fria e calculada. Eu tinha sido traído e a verdade estava ali, diante dos meus olhos. Mas, em vez de confrontá-la imediatamente, algo dentro de mim mudou. Eu sabia que não podia apenas explodir e deixar tudo terminar assim. Naquele momento, percebi que precisava agir. Foi então que, numa espécie de desespero vingativo, eu decidi que ela iria pagar. Se ela queria continuar com sua traição, eu faria com que houvesse consequências. Mas não de qualquer maneira. Eu queria que ela sentisse o peso de suas ações, que enfrentasse as consequências da traição. Então, um plano começou a se formar na minha mente. Um plano frio e calculado. Peguei o pacote de preservativos e fiz algo que, naquele momento de raiva, parecia justificável. Usei uma agulha para perfurar cada um deles. Coloquei o pacote de volta exatamente onde encontrei, com cuidado para não levantar suspeitas. Sabia que, se ela continuasse a trair, essa traição viria com um preço. Um preço que ela não poderia ignorar. Mas isso era só o começo. Eu tinha mais em mente. Eu não podia parar por aí. Havia mais a ser feito. Então, esperei pelo momento certo para agir de forma a maximizar o impacto. Ela estava prestes a ter uma apresentação importante no trabalho, algo que ela chamava de ponto alto da sua carreira. Eu sabia que essa era a oportunidade perfeita para devolver o golpe. Na noite anterior à apresentação, enquanto ela ainda estava no escritório, fiz meus preparativos. Liguei para o banco e bloqueei seu cartão de crédito, alegando que ele havia sido comprometido. Isso cuidaria do seu acesso ao dinheiro no dia seguinte. Depois, fui até o carro e esvaziei os pneus da frente. Tudo estava pronto para o caos. Na manhã seguinte, tudo aconteceu como previsto. Ela acordou correndo e logo se deu conta de que algo estava errado.
O carro estava inutilizável e ela teve que chamar um táxi de última hora. E o cartão não funcionava. Finalmente, saiu atrasada e desesperada, sem perceber que sua vida estava prestes a desmoronar. E eu sabia que o dano já estava feito. Ana chegou muito atrasada. Todos estavam esperando, e a apresentação foi um desastre. Ana voltou para casa abatida, frustrada, fracassada. E o silêncio reinou entre nós. E, pela primeira vez em anos, havia visto o brilho que costumava exibir. Ela estava quebrada. Ela não estava apenas mentindo para mim. Estava traindo nossa confiança, nosso casamento e tudo pelo qual havíamos lutado. Eu estava apenas começando. Mantive a calma, sem confrontá-la diretamente, mas observando cada movimento, esperando o próximo passo. No fundo, eu sabia que essa vingança não apagaria a dor da traição, mas, naquele momento, a sensação de controle era o que eu precisava. Mas, observando cada movimento, esperando o próximo passo, ele veio. As semanas seguintes foram um verdadeiro jogo psicológico. Eu observava cada movimento dela com calma, enquanto ela, sem saber, caía cada vez mais na armadilha. O ápice aconteceu quando percebi que Ana estava preocupada, verificando o aplicativo de ciclo menstrual obsessivamente. Quando percebi que o atraso do ciclo se tornava evidente, os vômitos pela manhã se tornaram recorrentes. Todas as peças começaram a se encaixar. A verdade era clara. Ela estava grávida. Mas o problema é que esse filho não era meu. Ela sabia disso, e a expressão de pânico em seu rosto confirmava cada uma das minhas suspeitas. Foi aí que decidi que era hora de confrontá-la. Sentei-me ao lado dela enquanto ela encarava o telefone, tentando agir. Eu me sentei ao lado de Ana, observando-a enquanto ela encarava o telefone, os dedos tremendo sobre a tela. O silêncio entre nós era pesado, cortado apenas pelo som da respiração ofegante dela. Finalmente, quebrei o gelo com uma pergunta direta, minha voz calma, mas carregada de uma frieza que ela nunca havia ouvido antes. Como é carregar o filho de outra pessoa? Seus olhos se arregalaram e o telefone escapou de suas mãos, caindo no chão com um baque surdo. Ela tentou falar, mas as palavras não saíram. Gaguejou, balbuciou, tentou negar, mas eu já sabia de tudo. O jogo estava acabado. Eu sei de tudo, Ana, continuei, mantendo a calma, mas com uma intensidade que a fez encolher. Você mentiu para mim, traiu nossa confiança, nosso casamento, e agora está grávida de outro homem. Ela começou a chorar, implorando por perdão, tentando justificar o injustificável. Mas eu não estava interessado em desculpas. Havia algo mais importante em jogo agora. Você vai ter que lidar com as consequências das suas escolhas, disse, levantando-me e caminhando em direção à porta. Mas saiba que isso não termina aqui. Você ainda não sabe o que eu sou capaz de fazer. Ana ficou paralisada, olhando para mim com uma mistura de medo e desespero. Eu sabia que ela estava pensando no futuro incerto que a esperava. Mas o que ela não sabia era que eu já tinha um plano. Um plano que mudaria tudo. Antes de sair, olhei para ela pela última vez e disse: Isso não acabou, Ana. Nem de longe. E então, fechei a porta, deixando-a sozinha com seus segredos e suas mentiras. Mas, no fundo, eu sabia que o verdadeiro jogo estava apenas começando.